Olá, tudo bem? Então, como foi o aproveitamento da nossa primeira aula sobre a armadura de Deus? Tá lembrado? Gravou bem? O cinto da verdade, nos protegermos com a verdade, nos protegermos da vergonha, falando a verdade. Uma mentira leva a outra mentira e a outra mentira e no final traz vergonha, Segunda parte desse versículo de Efésios capítulo 6, versículo 14, é o que nós vamos ver hoje. Acompanhe comigo lá, papel e caneta na mão, faça as suas anotações, tá? Decorou o versículo? Decorou, né? Então tá bom, eu vou acreditar que você decorou, tá? Couraça da justiça é a que se refere à segunda parte do versículo. A segunda parte do versículo diz o seguinte: e vestida a couraça da justiça. Então vamos primeiro explicar o que é uma couraça. Como o próprio nome diz, feita de couro, era a vestimenta superior, aquele peitoral do soldado que o protegia essas áreas sensíveis aqui dos órgãos vitais, coração, pulmão, estômago, etc, etc, são esses órgãos aqui nossos frontais. Também protegia as costas do soldado, tá bom? Então essa couraça, geralmente feita com várias camadas de couro, evitava que algumas flechas e até lanças e até mesmo espadas pudessem perfurar com facilidade o organismo, a pele do seu usuário, ali, daquele soldado. Da mesma forma, a couraça da justiça nos reveste de uma forma que alguns ataques do inimigo são bloqueados. E que justiça é essa que Paulo vem falando ali em Efésios? Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que em Romanos 3,10 não há um justo sequer. E se não há um justo sequer, se a justiça, eu não sou justo, você não é justo e a palavra de Deus não achou nem um justo sequer, de que justiça é essa que Paulo está falando, que é feita a couraça? De que justiça? Certamente é algo que eu e você não teríamos naturalmente nas nossas vidas. Não é algo que nos pertence, senão um versículo de Romanos 3,10 não diria que não há nenhum justo sequer. Mas se a justiça não é nossa, não é minha, então de quem é essa justiça? Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus, não a minha. E porque ela é perfeita, ela consegue aplacar, repelir certos ataques do inimigo que nós, com a nossa justiça falha e humana, não conseguiríamos. Tá ok? Mas se a justiça é de Deus, e se ela nos cobre, não é certo que nós seríamos destruídos pela justiça de Deus? Veja só, lá no Gênesis, ou melhor, em Números, quando nós vemos o sacerdote, da maneira que ele deve entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, ele entra amarrado por uma corda com sininhos na orla das suas vestes, ali, para que quando ele se movimente lá dentro, ele passa pela cortina. Se você está lembrado, o Santo dos Santos é fechado por uma cortina. Então somente o sumo sacerdote passa pela cortina do lugar santo para o lugar santo dos santos, onde a presença de Deus se manifesta e fala com ele. E quando ele entra no Santo dos Santos, se ele estiver em pecado, ele morre. O pecado não permanece na presença da justiça, na presença de Deus. Nós lemos em algumas passagens que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele consome o pecado. E juntamente com o pecado, aquele que porta o pecado, o portador do pecado. Então, se é assim, como é que pode nós nos vestirmos de uma justiça que, teoricamente, nos destruiria? Vou explicar. Através da vida e da morte de Jesus, nós, eu e você e toda a humanidade que pecamos contra Deus, que ofendemos a Deus, estávamos condenados
condenados à morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, que é assim que a Bíblia nos ensina. Ou seja, não é uma coisa que eu posso escolher, optar. É o que se ganha, que é o salário, né? Ele só comparou com o salário. O que se ganha por conta do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados dos nossos delitos e pecados. E a justiça de Deus determinava que nós pagássemos essa dívida de pecado com Deus. E qual é o pagamento? Financeiro? Não. O pagamento é um pagamento de vida. Nós deveríamos pagar com as nossas vidas. Pela misericórdia de Deus, e nós podemos falar disso mais tarde, pela graça, Jesus Cristo veio e no nosso lugar sofreu tudo que sofreu e morreu uma morte de cruz. A sua morte, o sangue que foi derramado naquela cruz, é colocado sobre as nossas vidas e nos justifica. Ok? Então, é como se alguém dissesse, como se Jesus Cristo dissesse: quanto que é a dívida aí do Newton? Ah, a dívida é a vida dele. Tá ok, então. Pega a minha no lugar. Entendeu? É mais ou menos assim. Automaticamente, nós somos justificados. E quando nós chegamos, porque o inimigo, ele é perverso. Constantemente ele se aproxima de nós, nos aponta o dedo e nos acusa dessa acusação que Jesus já pagou por nós. Faz a mesma acusação novamente. E aí, quando eu estou usando aquela couraça da justiça de Deus, do sangue de Jesus, que me justificou, eu posso dizer, ó, eu estou revestido porque Jesus já pagou. Jesus já pagou essa dívida que você está me cobrando aí. Ok? Na prática, o que isso significa? Como é que eu me revisto, então, dessa justiça? A única coisa que o inimigo ele tem contra eu e contra você, contra o homem em geral, é o pecado. A partir do momento que ele não tem mais isso por causa do sacrifício de Cristo, só restou a mentira. Olha, nós falando de verdade e mentira novamente, né? Mas ele não cessa, ele insiste, porque ele sabe que para que eu tenha esse recurso da couraça da justiça, é necessário que eu me vista dele. Eu tenho que me revestir. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, e diz lá um versículo seguinte. Vou ler aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos justificou pela fé e nós temos paz com Deus. Foi estabelecida a paz entre nós e o nosso Deus, através do sacrifício de Cristo. Mas lembre-se de uma pequena palavrinha de 2 letras: fé. É pela fé que eu me revisto desse sacrifício de Cristo. Eu creio. Se eu creio, eu me revisto. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e me perdoou e me purificou de toda injustiça. Porque assim que a Bíblia ensina, então eu creio, eu acredito, eu me revisto. E quando o inimigo vem me dizer algo, me jogar o meu passado, algo que eu já entreguei na cruz, algo que eu já confessei para o Senhor e me arrependi, o inimigo vem ainda tentar me ofender, tentar me dizer que não aconteceu, que não pode ser, que era muito grave o que eu fiz, não é possível que Jesus tenha morrido por isso também. Aí eu posso dizer para ele: olha aqui, ó, eu estou vestido, estou justificado e eu creio. E o inimigo não tem mais essa arma contra mim e contra você. Nós nos defendemos de um ataque do inimigo. Lembrando novamente que é algo que eu preciso vestir. É a fé nesse sacrifício de Cristo que faz com que eu coloque essa couraça e utilize essa ferramenta contra esse tipo de investida do inimigo.
Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? De que forma? Essa verdade maravilhosa que Jesus Cristo se colocou no meu lugar, no seu lugar, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Você tem de vesti-la. Ele não vai colocar em você. Ele colocou à disposição. Eu preciso crer. Eu preciso crer. E o interessante é que essa couraça, o EPI de Deus, conhece EPI? Equipamento de Proteção Individual. O EPI de Deus, ele é feito sob medida, não é por atacado. Muito embora o sacrifício de Cristo foi por todos, a parte que me cabe, a justificação de Cristo que me cabe, ela foi entregue para mim, no meu tamanho, porque Jesus conhecia a minha pessoa, exatamente como eu era, exatamente como eu seria, e mesmo assim decidiu que valia a pena entregar a sua vida, a vida dele, pela minha. Então, a couraça da justiça, que nos justifica de tudo aquilo que o Senhor já nos perdoou, que nos dá paz com Deus, ela foi feita individual. Ela tem o meu nome, a minha couraça tem o meu nome. Justificou a minha vida, a minha vida. A sua couraça foi feita com o seu nome, ela tem o seu número e justificou a sua vida. Ela cabe certinho, ela encaixa certinho nas nossas vidas. Ela foi feita para mim. Então não adianta o inimigo chegar e dizer: olha, não é bem assim. Isso daí serve para aquele cara lá que fez aquele pecado. Não para você que fez essa coisa monstruosa aí. Não para você que está toda hora errando. Não para você que está toda hora caindo no mesmo pecado. Não. A couraça da justiça foi feita para a minha vida. No meu formato. No meu tamanho. E se encaixa perfeitamente na minha vida. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se eu não creio, se eu não tenho fé, significa que eu não creio que ele exista. Ou creio parcialmente, ele é um Deus completo e é necessário que eu creia nele completamente. Aí essa armadura, eu tomo posse dessa couraça e eu me revisto dela e reflito e rebato as acusações de Satanás, nosso inimigo, que tem muitas e muitas maneiras de tentar nos atingir, porque ele está no mundo há milhares e milhares de anos. Ok? Deus te abençoe. Vamos continuar nossos estudos. E logo abaixo, no nosso grupo de WhatsApp, estará a nossa lição de casa. Faça ela. Tá bom? Até a próxima.